Vamos lá, então. Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, Shalom, bom dia. Aleluia, bom dia, Deus abençoe. Vamos continuar, amados, a respeito do assunto de ontem. Estávamos falando de tempos e estações, estamos falando a respeito daquilo que Deus tem para nós, de acordo com o seu tempo eterno. Falamos a respeito de um mundo paralelo, sobre o nosso próprio mundo, não é? A Terra. E vejamos que o adversário, através de uma evolução tecnológica chamada metaverso, ele quer trazer a realidade espiritual para a nossa vida, onde teremos a malignidade caminhando conosco nessa terra. Então, mas há uma outra realidade, a realidade do terceiro céu, que Deus quer puxar e trazer para nós. Então, precisamos, amados, estar com o nosso coração voltado ao Senhor, buscando a face do Senhor, buscando a face do Deus vivo, para que Ele possa fazer esse ensinamento, essa doutrina, para que a nossa mente seja renovada e haja transformação. Se nós formos transformados, nós conheceremos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós poderemos experimentar. Deus quer nos dar essa palavra, experiência, ou seja, algo prático, algo no nosso dia a dia. Deus não é um Deus em que ele fale algo na sua palavra que depois não possamos praticar. Deus, ele quer trazer algo com a manifestação do nome dele, do sangue dele, que possamos praticar. E isso ser uma experiência real na nossa vida. Não é algo de filosofia. Nós aprendemos com o nosso apóstolo que se não é prático, é filosófico. Então, se é filosofia, não é o evangelho. A palavra de Deus, Paulo falando ali aos Coríntios, o evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. Então, quando Deus quer trazer as obras do seu próprio, a sua própria palavra, ele está falando, olha, eu tenho um poder. Se você crer nisso que eu estou falando, haverá poder sobre a sua vida. E será algo em que eu manifestarei a força do meu poder a teu favor. E qual é a força do poder de Deus? É a mesma força que venceu a morte para sempre. Essa é a força do poder que está sobre as nossas vidas, onde a morte, a ressurreição de Cristo, ela pode chegar através de nós, invocarmos esse poder de ressurreição e trabalhar a nosso favor. Então, amados, quando falamos a respeito de tempos, quando falamos a respeito de estações e de tribos, estamos atualizando para o Novo Testamento aquilo que Deus deixou na antiga aliança. Bom dia, Shalom, irmã Maria Regina. Então, vamos entrando neste lugar, vamos pedindo para Deus, me ensina a caminhar nesse lugar, me ensina a entender os teus princípios, me ensina a entender que sim, tu tens os meses aqui da Terra, debaixo do calendário humano aqui dessa Terra, chinês, sumério, tem muitos calendários, não é? Por aí eu não tenho entendimento a respeito de todos os calendários, mas eu sei que existem outros calendários além do gregoriano. Mas o que importa, amados, verdadeiramente é saber que Deus, ele apresentou um calendário para as nossas vidas, os quais, dentro desse calendário eterno, há redenção para o nosso tempo, para as nossas estações. E é isso que precisamos caminhar, é nisso que precisamos caminhar. Amém? Então, hoje nós vamos falar a respeito de tribos. Mas por que vamos falar a respeito de tribo? Oi? Não orou hoje. Ah, tá. Amém. Vamos orar. Em nome de Jesus. Pode orar. Amém. Pai, em nome de Jesus, nos cobre com teu sangue, tem Sim, misericórdia das nossas vidas. sim, Perdoa nossos pecados, Pai, que sim. tenhamos a nossa vida aberta à tua palavra. Ô, Que Senhor. recebamos, ó Pai amado, as sementes de hoje, Sim, numa terra frutífera, numa terra limpa, arada, preparada para frutificar, Pai. sim. Em nome de Jesus. Às vezes nós desperdiçamos muitas É sementes, verdade, mas tem Deus. misericórdia de nós para que nós realmente recebamos as sementes e Sim, elas possam frutificar nas nossas vidas a sim. 30, a 60 e a 100 por um, Por favor. conforme o entendimento que for liberar a cada um de Em nós. nome de Nos guarda, Jesus. nos dá livramento e direção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Então, por que falamos de tribos? Porque colocamos tribos junto com tempos e estações, porque elas estão totalmente ligadas àquilo que é a redenção do nosso tempo. O Senhor tem uma redenção para o nosso tempo. Mas como assim redenção? Vamos abrir aqui a palavra de Deus no livro de Efésios, amém? Para você entender do que é que Deus está falando. Uma redenção para o nosso tempo? Sim. O Senhor, ele quer trazer um entendimento que o nosso Deus, o nosso tempo, ele é passivo de resgate. Veja lá, Efésios, capítulo 5, versículo 6. Vamos abrir aqui essa Bíblia. Deixa eu pegar a Bíblia que tem a parte hebraica.
Vamos pegar aqui só um minutinho, eu vou ver aqui para colocar na tela. Em nome de Jesus, Efésios, capítulo 5, versículo 16. Amém? Vamos lá. Vamos compartilhar essa tela aqui. Aleluia. Glória a Deus. Olha aqui, amados. Olha o que Deus tem para nós. Olha o que ele fala aqui no 16. Está todo mundo vendo? Amém? Olha aqui, olha. Palavra remir. Resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço. O que Deus está falando que ele está resgatando pelo pagamento de um preço? Olha aqui, ó. O que ele está falando? Remindo o tempo. Ué, como assim? Deus precisa. Deixa eu tirar aqui, amados. Deus precisa pagar algo a respeito do tempo? Sim. Jesus, quando veio na cruz do Calvário, ele estava fazendo uma redenção do nosso tempo. Ele estava colocando agora à nossa disposição o poder do terceiro céu. Ele fez um rasgo no nosso tempo linear, no tempo Cronos, no tempo Kairos, e colocou o tempo eterno. Quem se achega a mim pode desfrutar do tempo eterno. Então, o Senhor está falando, eu paguei para redimir, para remir o tempo de vocês, paguei um preço alto. Agora entrem no meu reino e aprendam a respeito do tempo. Amados, nós precisamos entender que a palavra de Deus, lá no Salmo 90, onde Moisés está se manifestando, ele fala: ensina-me a calcular o tempo para que eu alcance o coração sábio. Hoje é Iar, é o início do segundo mês do ano espiritual do Senhor. É o segundo mês, dia 21 do 4, nesse ano, estamos começando Iar. E olha que interessante, Iar quer dizer, é um acróstico que fala: eu sou o Senhor que te salva. Olha que coisa tremenda que Deus está falando para nós. Nós precisamos entender isso. Que Deus, eu sou o Senhor que te sara. Olha o que Deus está falando para nós. Qual é a frequência, qual é a voz de Deus que está liberada a nosso favor nesse tempo de abril, maio? Qual é a frequência? Um Deus que nos cura. Nos cura como? Nos cura do quê? Das nossas pecaminosidades e daquilo que o pecado faz contra nós, das nossas iniquidades, das maldições hereditárias, daquilo que vem contra nós. Ele está falando, se vocês me obedecerem, depois vocês peguem ali no livro de Êxodo, eu não me lembro um número certinho, Deus está falando, eu sou o Senhor que te sara, se houver obediência no teu meio. Então, amados, aí nós vamos ver qual tribo é. A tribo de Issacar, o quinto filho de Jacó. Veja, como Deus está falando a respeito de Issacar. Issacar quer dizer a recompensa. Então, nós precisamos entender que Deus está trabalhando a nosso favor para que nós entendamos qual é a manifestação dele para essa temporada. E aí nós vamos nos apegar nisso de que maneira? A maneira da cruz. Nós lançamos luz sobre os princípios que já estão delineados para nós no Velho Testamento e vamos aplicando agora. Então, eu entro na primavera, que são 3 meses, começou o primeiro mês, segundo mês, vai ter o terceiro mês, nós vamos entrando num ambiente, qual é o ambiente? É um ambiente de guerra. E que Deus deixou para nós, para essa temporada da guerra? Bom, ele deixou para nós as armas espirituais da sua bondade. Então, para o primeiro mês ficou o quê? O leão da tribo de Judá. Para o segundo mês, a recompensa para nós, se formos para a guerra, apanharemos o despojo. Quem é que se levanta contra nós no terceiro mês? É Afrodite, a deusa, entre aspas, do amor. Na verdade, ela é a deusa do ódio. Não é? Porque ela vai estabelecer uma sensualidade na nossa carne, aí eu falo da sexualidade pervertida, e a sexualidade pervertida, como temos entendido, é uma das alianças mais profundas que uma alma pode fazer. Alianças malignas, profundas. É a sexualidade, amados. Porque aí gera filho bastardo, gera iniquidade para a próxima geração, aí gera, a palavra de Deus diz, Paulo explicando para os coríntios, olha, tudo quanto é pecado é fora do corpo, mas o pecado sexual é no corpo, porque nos tornamos um com aquela pessoa com a qual nos deitamos. Então, o nosso corpo, de alguma maneira, é influenciado. E essa Afrodite, o que ela faz? O nome dela quer dizer aquela que vem da espuma. E que espuma está falando? Dessa espuma, que é o líquido sexual masculino. Está falando a respeito do esperma do homem. Então, nós precisamos entender, amados, que é uma frequência para ativação das nossas carnalidades sexuais. Então, o Senhor fala para nós: se você conhecer com sabedoria o meu tempo, a minha estação, você não vai se deitar com aqueles que vão trazer uma contaminação forte para o teu DNA.
Então, por que Deus então está linkando tribo? Porque não há 12 tronos malignos contra nós, também há 12 tronos manifestados pelo nosso Deus, no qual ele está regendo maravilhosamente a nosso favor. Então, entendemos que há uma bandeira para nós, há um nome para nós, há uma atmosfera preparada em Deus para nós, as quais nós vamos desfrutar de acordo com aquilo que ele está falando. Quem é Issacar? É aquele que, em primeiro lugar, a mãe dele está falando, a recompensa nas mãos do meu Deus para mim. Ainda que haja aquele contexto maligno, que é justamente o confronto da nossa carne, não mais um confronto espiritual, mas um confronto da nossa alma, da nossa carne. Quando a gente fala, amados, de adversários, é bom a gente ter entendimento contra quem estamos lutando. A frequência é Afrodite e todos aqueles que estão debaixo dessa potestade do ar. Então, nós vamos ver ali as Amazonas, vamos ver nos comandos de Jezabel, na sexualidade, na sensualidade. Vamos ver alguns comandos, as pombagiras, não é? As pombagiras as sexuais, as mais, como é que eu posso dizer, as mais perversas na área da sexualidade. Nós vamos ver Maria Padilha, vamos ver um monte de demônios, não é? Ligados a essa manifestação da sexualidade. Vamos ver os Exus. Então, vai vendo. Então, são as forças espirituais da maldade, os dominadores, os principados, as potestades e os tronos que estão lá em cima, na pessoa ou na regência de Afrodite, certo? Então, esses são os nossos adversários espirituais. Aí nós precisamos entender que dentro daquilo que Deus traz em Gênesis 30, ele vai falar para nós a respeito do ambiente espiritual ao qual estamos inseridos. E ali há uma ativação da carnalidade, eu creio que é a serva de Raquel, que teve a ideia de dar a sua serva, né, para Jacó, e ali trouxeram o quê? Issacar, a recompensa. Então, qual é o ambiente? Há um ambiente de carnalidade, porque havia uma disputa, e há uma alma ferida. Então, tudo isso é adversário. A carne, o que eu faço com ela? A carne eu coloco a cruz. E o que eu faço com a minha alma? A alma eu conquisto. Então, são adversários diferentes. As forças espirituais da maldade, eu expulso. Os dominadores desse mundo tenebroso, eu ato em cadeia e expulso. Agora, o que eu posso fazer com principados e potestades? Eu preciso ter entendimento qual nível de adversário eu estou lutando no reino do Espírito. Tudo isso Deus tem para nós. Será que eu tenho autoridade para falar para um trono? Olha, você está amarrado, você saia. Não, amados, nós não temos essa autoridade. E esse nós nos desligamos das influências. Amém? Nós vamos lá e cortamos a influência desse tipo de adversário. Então, veja, as armas da nossa guerra, elas são poderosas em Deus, e elas são muitas armas, por isso estamos aprendendo a respeito da autoridade. A autoridade dos tempos e estações, a autoridade das tribos. Veja que Deus, ele deixa também o chofar. E eu falava, Deus, para que serve esse instrumento? Porque esse povo toca chofar. E o Senhor tem trazido entendimento esses dias. Amados, nós precisamos entender que tudo aquilo que está no Velho Testamento está atualizado em Jesus Cristo. Observe que no Novo Testamento, Deus usa várias vezes a palavra buzina, a palavra chofar, vamos colocar assim, no Novo Testamento. Observe que o som da trombeta é ele que vai despertar o nosso ouvido espiritual e seremos arrebatados com ele. Então, existe uma linha fina e aponta para Jesus em toda a Escritura, como Timóteo, Paulo falou para Timóteo, toda a Escritura ela está apta para nos ensinar, para nos corrigir, para trazer uma manifestação de quem eu sou. Então, a trombeta está no Velho Testamento, o chofar está no Velho Testamento e também está no Novo Testamento. A manifestação das tribos está no Velho Testamento, mas há um confronto para nós, no qual Cristo nos deu a vitória, no próprio Cristo vivo, na sua morte, na sua ressurreição, também está no Novo Testamento. E é disso que Deus está falando. Entre no Velho Testamento à luz do Novo Testamento. Não é para você entrar lá e ficar preso nas leis, nos rituais, naquilo que o povo judeu está fazendo e limitar todo o meu poder como se fosse judaísmo. Não é judaísmo, não é judaizante. Mesmo porque o judaísmo é uma religião. E Deus não nos chamou a religiões, Deus nos chamou a relacionamentos. Estamos religados a Deus. Religião quer dizer religar Ele, quer dizer você vai se ligar a Deus. Só que se ligar como? Para um seguir, um cumprir mandamentos mecanicamente, coisas de tradições humanas que o homem inventou? Não. Das filosofias humanas que o homem inventou? Não. É um relacionamento íntimo e sincero com Deus, no qual nós vamos nos derramando nos dia a dia e Ele vai se derramando sobre nós. Então, amados, deixa eu pegar aqui
a respeito de algo que eu gostaria de falar a respeito dessa centralidade de Cristo. Então, na apostila, para quem já está com ela aberta aí, qual é a autoridade das tribos? Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender, como eu falei ontem, shalom, shalom, irmã Liane. Como eu falei ontem, a palavra deixa eu pegar aqui, dentro da centralidade, o que nós vamos ver aqui? Eu não coloquei para compartilhar. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Aqui. Olha aqui. Olha como está essas tribos, as tribos, amados, elas estão todas ao redor do tabernáculo. Amém? Elas estão todas ao redor do tabernáculo. E para que lugar aponta? Qual é o entendimento que nós temos? O posicionamento das tribos, elas estão verdadeiramente ligadas à centralidade de Cristo. Quem é esse tabernáculo aqui? Como falamos na aula passada, quem é o tabernáculo? É o próprio Cristo no nosso meio. Tá, mas e agora? O que nós vamos pegar de praticidade? Observe, amados, se você pegar a palavra de Deus a respeito de um homem chamado Balaão, olha que coisa tremenda, interessante. Quantos já ouviram falar da manifestação de Balaão contra o povo de Deus? Ele havia sido contratado por um homem, e esse homem, ele chegou na presença de Balaão e falou assim, olha, eu quero que você amaldiçoe esse povo. E a palavra de Deus diz que Balaão procurou vários lugares para amaldiçoar o povo de Deus. Vamos abrir a Bíblia, amados, para você ver o que é que acontece em Números, capítulo 2, 23, perdão, 21. Olha o que fala lá. Deus olhou e não viu desventura, iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. E levantando Balaão seus olhos e vendo a Israel, que estava acampado junto às suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus e proferiu a sua parábola e disse, fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu as palavras de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai e se lhe abrem os olhos. Quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel. Mas você fala assim, meu Deus, se eu pegar o livro de Números, eu vou ver um pouquinho antes de Balaão falar todas essas bondades a respeito de Israel, eu vou ver que desde o capítulo 11, eles estão se rebelando, se rebelando, se rebelando, se rebelando, se rebelando. Sim, Deus olhou e não viu desventura. O que é que Balaão estava falando? O que ele viu? Ele está falando aqui, visão do homem que vê como Deus está vendo. Eu vou mostrar para você o que Balaão viu. É tão magnífico a manifestação do nosso Deus. Sabe o que Balaão viu? É isso aqui, ó. Aleluia. Graças a Deus. Olha o que Deus viu. Não sei você, mas eu me empolgo com o Senhor. Sabe o que é isso aqui? É a cruz do Calvário. Balaão, ele estava vendo o povo de longe. Lembra que ele estava nos altos montes ali, olhando para procurar um lugar para poder amaldiçoar Israel? E o que ele viu? Ele viu algo que ele não podia amaldiçoar. É exatamente isso que ocorre comigo e com você. Ai, mas esse negócio de tribos, de tempos e estações não está no Novo Testamento. Olha a cruz aí. Na formação das tribos, sabe o que acontece? Deus pegou as 3 tribos aqui, na primeira parte, ele somou o número de cada tribo. Aí deu aquela ponta da cruz, assim. Colocou o tabernáculo no meio e somou o número de quantos soldados estariam ali na frente da sua batalha. Aí ele somou os dos lados, aí somou os de trás e deu exatamente a figura do quê? Da cruz do Calvário. Aleluia! Então, quando Balaão levantou-se para poder amaldiçoar, o que ele teve que proferir? Sobre a tenda de Israel. Não vale encantamento. Amém. Aleluia! Então, amados, olha que coisa tremenda. Na formação das tribos de Israel, já aponta para Jesus Cristo. Ele está no centro. Ele está no centro de todas as coisas. Então, nós precisamos aprender a pegar os princípios espirituais que estão na palavra de Deus e trazer a aplicabilidade centrado pelos olhos de Jesus Cristo. Olha que coisa tremenda que Balaão falou. Eu estou vendo. Vamos ler de novo aqui? Perdão, amados. E levantando Balaão os seus olhos e vendo a Israel que estava acampado segundo as suas tribos, ou seja, eles estavam em ordem.
Judá, Issacar, Zebulon. Aí dos lados, Rúben, o outro, que eu não lembro os nomes. Aí, do outro lado, e atrás. Vocês entendem? Balaão olhou e viu a formação, cada um segundo a sua tribo, um posicionamento perfeito diante do Senhor. E ele não pôde, de maneira nenhuma, amaldiçoar Israel. E você entende, então, quando Deus te chama e me chama, vamos fazer a peleja? Por isso eu falei, nós não podemos andar de qualquer maneira como exército do Senhor. Existem as hierarquias de Deus. Ah, quer dizer que você, então, você é comandante de exército? Nossa! Não, amados, eu estou falando que existem as hierarquias. E quem escolhe cada hierarquia que há dentro de um exército é o próprio Deus. Mas o que há de interessante nisso? Joel, ele fala o seguinte, cada um andava na sua fileira, a mesma ordem de batalha. Cada tribo andava na sua fileira. E Deus está te chamando e me chamando para andarmos nessa maneira. Deus não está falando para nós, vocês são um exército desorganizado. Já falei aqui a respeito do livro do Rick Joyner, A Batalha Final. Ele fala que ele teve uma visão, uma primeira parte do exército de Deus estava toda arrumadinha, tudo certinho, com seus estandartes, com a sua bandeira, estava tudo bonitinho, o som do chofar tocando e o povo, ei, amados, em Números, capítulo 10, ali existe uma palavra a respeito do som. Sim, é muito real, irmã Silvia, é muito real. Então, amados, nós entendemos que Deus está falando o que conosco? Ele está nos orientando que quando há um som do Senhor, existe a manifestação dos sons. Já falamos aqui, o chofar, ele transmite a voz de Deus. Moisés, quando estava falando com Deus no monte, qual era a voz? Era uma buzina, era um chofar, havia um toque, uma frequência sobrenatural do Senhor sobre a vida de Moisés. Então, o que ele está falando agora para nós? Então, quando eu tocar o meu chofar, então, se eu tocar uma vez, é um tipo de comando. Se eu tocar duas vezes, a segunda vez, é outro tipo de comando. Se eu tocar assim, é outro tipo de comando. Se eu tocar bem longo, é outro comando. Agora, como vamos nos manifestar se não entendemos aquilo que Deus está falando? Então, se a trombeta tocar um som incerto, como Paulo fala, nós ficaremos confusos. Agora, nós precisamos entender que Deus está nos chamando, cada um na sua fileira. E o Rick Joyner, quando olhava para aquele exército, da frente estava organizado, estava bonitinho, mas conforme o olho dele ia correndo pelo exército, ia chegando lá para o final, era uma baderna. Cada um estava cuidando da sua própria vida. E sabe o que me lembrou agora, essa passagem? Me lembrou uma vez, nós fomos a um evento do Diante do Trono. Nós, amados, a nossa igreja, não estou fora disso, levamos um isopor desse tamanho, cheio de salgadinho, levamos guaraná, refrigerante e achamos que íamos aonde? No piquenique. Nós fomos fazer qualquer coisa, menos adorar a Deus. Nós fomos ver a Ana Paula Valadão cantar. Nós fomos ver a orquestra do Diante do Trono cantar. Nós fomos lá para nos distrair. Nós fomos ali para um entretenimento. E qual era o nosso coração? Deveríamos ter ido ali para adorar, para buscar o nosso Deus. Não entendemos o som daquela chamada, daquele povo. Então, amados, nós estamos assim, infelizmente, muito longe, nós ainda somos um exército desorganizado, queremos fazer a nossa própria vontade, achamos que podemos ir escolhendo, e acharmos que está tudo bem, eu vou escolhendo aquilo que eu quero fazer, o que eu não quero. Não, Deus está te falando, você tem um general, que é o sumo general. Sim, estamos muitos, é por isso que Deus está levantando um grande exército, um povo organizado, um povo que sabe reconhecer o som da trombeta. Veja que Deus falou, olha, quando eu quiser que o oeste ou o leste se levante, eu tenho um som certinho. Leia depois lá Números, capítulo 10. É impactante. É impactante você ver o som da trombeta feita de prata. O Senhor, o que quer dizer prata? É um som que sai do fundamento. Prata é um fundamento. Prata é a palavra de Deus. Então, sim, nós precisamos aprender a ouvir a voz do comando. E se Deus está falando, veja lá que ele tem lá, fala, quando tal som acontecer, eu estou chamando apenas os príncipes e os comandantes de exército. E aí nós, como povo, queremos tudo misturado. Não, porque eu quero saber isso, eu quero saber aquilo, eu quero fazer isso. Mas você é o comandante do exército? Não. Você tem estrutura para aguentar o que o comandante ouve? Não. Às vezes o tamanho do adversário que o comandante está vendo é muito imenso. E a gente, na nossa fragilidade, não vamos conseguir suportar. Me lembro que uma vez participei de um evento onde havia duas autoridades acima da minha própria autoridade. E eu fiquei boquiaberta de ver onde aquela autoridade que estava duas vezes acima da minha, viu. Eu não tinha condições de suportar aquilo.
Mas o meu papel eu estava fazendo. O papel do grupo de intercessão estava sendo feito. E é o que interessa. Não me interessa saber se aquela alta autoridade podia ver mais do que eu podia, porque ele estava vendo os demônios de alto escalão. Eu não poderia ver aquilo, porque eu não estava preparada na minha alma. Talvez eu visse aquilo e me assustasse. Só que debaixo da autoridade daquele homem, quando ele falou, faça assim, nós estávamos pacificados. Vamos fazer. Oh, andai! E foi maravilhoso, porque cada um aprendeu a andar debaixo da sua própria autoridade. Não porque querendo, ai, agora, ele viu isso e eu não vi, que nem eu iria fazer antes. Nós precisamos entender, amados, que quando Deus está nos preparando para nós entrarmos para pelejar, Ele precisa preparar a nossa alma. Porque a minha alma poderia ter ficado, nossa, me preparei tanto e não vi esse adversário. O que aconteceu? Deus não revelou para mim. Ou seja, eu queria saber tudo. Então, Deus está nos chamando para entrarmos numa guerra. Você é intercessora, você é um profeta, você tem algo para fazer na presença de Deus, faça com excelência. Mas existem coisas que não é para o teu conhecimento ainda, porque não temos alma para suportar, não temos, às vezes, nem ferramentas para lutar contra aquilo. E qual foi o comando dele? Vocês não vão se meter com isso. Sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão proclamar a palavra aqui nesse lugar e aqui nesse lugar. E conforme vocês vão proclamando a palavra, o adversário vai se enrolar com essa palavra. É isso que Deus está falando para nós. Nós precisamos entender que Deus está levantando um povo que conhece que ela está debaixo de um trono eterno. Como eu comecei a falar ontem, amado, quando eu olhei aquele livro Tronos sobre Tronos, eu fiquei apavorada. Quando Deus me falou, eu sou maior que tudo isso, e ontem para ler, para falar nessa aula, conforme eu fui me preparando, o Senhor mostrou, você viu a minha organização? Eu fiquei impactada com a organização do pessoal do trono maligno, não é? Mas não, o Senhor não permitiu, amados, eu ficar impactada para sempre. No final de tudo aquilo que eu li, o que eu percebi? Deus vindo e falando para mim, eu sou maior do que tudo isso. Confia em mim, eles são apenas criaturas. E aí, ontem, lendo a palavra, hoje, lendo a palavra, nós vamos vendo um Deus que está manifestando que ele é maior. Além de tudo, ele vai dando os detalhes de como ele se move, de como ele quer que o povo se move. Então, nós precisamos entender na Bíblia a tudo quanto nós precisamos para poder nos mover em autoridade e em poder num lugar da nossa própria jurisdição. Na Bíblia tem tudo isso. Porque veja bem, se você pegar ali para frente no livro de Números, você vai ver que para um povo que vai carregar o tabernáculo, ele dá animais de carga, para outro ele não dá. Aí você fala assim, dentro daquilo que é a realidade dentro da igreja, porque Deus deu aquilo para ele. Por que Deus deu aquela ferramenta para ele e não deu para mim? Ué, porque você vai fazer outra coisa. Havia para a tribo eu não lembro o nome certinho, mas eram 3 tribos, era Gerson, Merari e Coate. Cada uma das tribos tinha uma manifestação, uma quantidade de animais. Havia uma tribo que não ficou com nenhum animal. Sabe por quê? Porque elas tinham que carregar a arca e os utensílios do Senhor nos seus ombros. Então, para que eles iam precisar de animal se eles tinham que carregar nos ombros? Mas nós, por conta da nossa comparação, nós queremos, eu quero o dom dele, eu quero o dom dela. Ai, mas ela tem, eu não tenho. Ótimo. Porque você é único, particular, exclusivo. Deus não quer dar o que ela tem. Como eu já falei, amados, nós tínhamos 2 conselheiras no mesmo grupo. Uma via de uma maneira, a outra via de outra. Uma trazia uma experiência da própria realidade da sua vida, da sua experiência como pessoa, e ia colocando as coisas no lugar. Outra trazia uma experiência estratégica para o grupo. Então, amados, precisamos entender isso. Deus não vai dar tudo igual para todo mundo. Muito pelo contrário, ele vai dar diferenciado, ainda que flua no mesmo veio profético. É muito maravilhoso ver tudo isso. E o que eu quero trazer com essa palavra? Fique pacificado debaixo da sua própria pele. Amém? Fique pacificado debaixo da sua própria pele. Aprenda a viver confortavelmente dentro de você mesmo, dentro de você mesma. Pare de ficar se comparando. Ai, você viu a revelação do fulano? Ai, você viu a revelação do ciclano? Tenha a sua própria revelação e se satisfaça com ela, porque é essa medida que Deus quer dar para você. Nesse lugar você não corre risco, nesse lugar não há perigo, nesse lugar ele te livra de engano. Agora, enquanto ficamos com aquele olhão naquilo que é do outro, nós perdemos tempo. Saia deste lugar, em nome de Jesus. Então, voltando aqui, amado, veja que coisa tremenda. Esse Balaão aqui, ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus. Sabe por quê? Porque havia um serviço sacerdotal funcionando.
Porque se você pegar do Números 11 até o último capítulo, que é o 21, onde começa a história de Balaão, 22, você vai ver, amados, que o povo só murmurou, 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 murmurou. Meu Deus! E eu falei, como assim o senhor não viu desventura? Faz 11 capítulos que esse povo só fala ruim do Senhor, só fala mal do Senhor, mal de Moisés, mal de Arão. Eu quero carne, eu quero comer. Essa liderança que o Senhor levantou é uma porcaria. Oh, por que isso, por que aquilo? E você vai ver, acho que com exceção do capítulo 18, onde Deus está falando, ele vem para consolar Arão de uma maneira tremenda, porque é a primeira vez que Deus fala pessoalmente com Arão, sempre ele falava com Arão através de Moisés, mas naquele momento, capítulo 18, a palavra de Deus fala assim, e falou o Senhor com Arão. Eu falei, opa, como assim? Sabe por quê? Porque Arão tinha sido afrontado. 2 capítulos antes começa a afronta de Arão, mas Deus precisava restabelecer Arão no lugar sacerdotal que ele era. Falou, eu tenho um compromisso com você, você leva a iniquidade do santuário, você leva a iniquidade dos sacerdotes que estão dentro do santuário, mas eu quero dizer que há recompensa para você. Olha, então você vai caminhar assim, 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 esse é o direito dos levitas, esse é o direito do sumo sacerdote, esse é o direito dos sacerdotes, e Deus vai normatizando aquilo, falando das recompensas que haveria para Arão, porque ele havia levado um choque muito grande através das rebeliões de Corá e do povo todo. Mesmo Deus tendo aberto o chão e recolhido os 250 insensatos malignos que estavam diante dele, na rebelião de Corá, aquele povo no dia seguinte falou assim, você matou o comitê. Não conseguiam conceber que Deus havia levantado Moisés para liderá-los. Eles não conseguiam reconhecer isso, mesmo Deus tendo feito algo inusitado, como Moisés falou, Senhor, se tu fizer algo inusitado, abrir a boca da terra e consumir todo esse povo, tu vais mostrar que tu estás conosco. E Deus fez exatamente como Moisés falou, puf, o céu se abriu, a terra se abriu, engoliu todo o povo. Mas ainda assim, a culpa é de vocês, Moisés e Arão, capítulo 17. E aí aquele povo, Moisés, o Arão falou assim, corre, 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 Arão, porque a praga já saiu, corre. Aí Arão foi lá, incensário, levantando a fumaça, para que Deus não destruísse o povo. E depois Deus vem uma palavra para Arão, para consolar, tirar o peso daquela murmuração, daquele apontar de dedos. Então, amado, veja, eu olhei tudo aquilo e falei, Senhor, como assim o Senhor olhou e não viu desventura? É um povo rebelde. É um povo terrível, é um povo que não queria nada com o Senhor, e o Senhor não viu desventura. Aí o Senhor falou, há um sacerdócio funcionando. Ainda existe uma cruz no meio do meu povo. Ainda existe uma cruz. Então, nós precisamos entender o poder da manifestação. Ao Senhor, nós precisamos entender o poder da manifestação de uma intercessão de mãos levantadas. Lembra quando aquele homem, Jonas, se levantou e falou, Nínive, em 40 dias vocês serão subvertidos? E aí o que aconteceu? Essa palavra, na intercessão ali, que aquele jovem trouxe, o Jonas trouxe, com o coração amargurado, entristecido, duro, ele chegou lá e liberou a palavra, eles se converteram, se arrependeram e colocaram um pano de saco em si mesmos. E a cruz funcionou para eles, a palavra profética funcionou para eles. Nós precisamos entender, como diz lá em Ezequiel 22:30, eu procuro alguém para que se coloque na brecha. Havia alguém colocado na brecha daquele povo que caminhava em linha de peleja, debaixo da formação da cruz do Calvário. Isso é entendermos o Velho Testamento à luz do Novo Testamento. Ainda existe uma cruz a nosso favor. Ainda existe um sacerdócio, ainda existe um sangue sendo levantado. E Cristo, quando foi levado àquela cruz, ele derramou o seu sangue e passou recolhendo todo o sangue dos animais que haviam sido derramados dia após dia, na presença do nosso Deus, justificando aquele povo. Então, mas nós precisamos entender, existe um poder na nossa palavra. Então, precisamos aprender, amados, que há trono, sim. Então, nós estamos no tempo de Afrodite. Ai, meu Deus, ela vai querer pegar minha família, minha casa agora, na parte da sexualidade, na carnalidade. Veja que o número desse mês, dessa tribo, é o número 6. E o número 6 fala do homem, da humanidade, de Adão, de Atamar. Fala da terra, da carnalidade humana. E, logicamente, está falando daquilo que vem de incentivo para a nossa carnalidade. Só que o nosso Deus está falando, eu tenho algo a favor de vocês, descansem na minha presença. O que é Issacar? Issacar é um jumento, mas ele habita em lugar de descanso. Essas palavras estão em Deuteronômio 33 e em Gênesis 49, onde o Pai
Jacó libera uma bênção e onde Moisés libera a bênção sacerdotal. Então, amados, existem coisas que nós precisamos conhecer da palavra de Deus. Por exemplo, Rubem, ele recebeu uma maldição da parte de Jacó. Ele falou assim: olha, você é uma pessoa que não vai ter herança. Você você subiu no meu leito. E eu fiquei tão entristecido com você, Rubem. Você não tem parte comigo. Sabe o que aconteceu? Veio Moisés e liberou uma palavra. E ele falou assim: Rubem, vive, e não sejam poucos os homens que vão atrás de você. Olha que coisa tremenda. O que quer dizer isso? Shalom, shalom, Masuele, pastora. Então, o que acontece? Deus estava falando, a palavra de um pai pode ser substituída pela palavra do sacerdote. Então, isso é tribo, isso é trono, isso é manifestações de nosso Deus, onde aquilo que foi provocado pelo adversário, Deus vem e encapa com uma palavra sacerdotal. Então, eu, como sacerdote do Deus vivo, meu esposo, você, todos que estamos aqui, temos poder de liberar destinos proféticos para aqueles que foram contaminados por palavra de pai, de mãe, figuras de autoridade. Porque podemos liberar. Rubem, vive! É isso que nós podemos fazer. E podemos liberar sobre ele que ele será um povo e não será um solitário. Rubem, porque ele subiu à cama do pai, ele poderia ser alguém que estava debaixo de uma solidão. Deus decretar uma esterilidade sobre ele, ou seja, não vai produzir nada, não vai ter ninguém com ele, não vai ter herança, não vai ter herdeiros. Mas Deus falou: não, através de Moisés, que não sejam poucos os homens que andem atrás de você. Ou seja, Deus deu poder de multiplicação para Rubem. Então, amados, nós precisamos entender que em Cristo Jesus nós revertemos circunstâncias e situações pela palavra liberada no nosso espírito e nós liberamos a palavra. Amados, nós precisamos entender que dentro de Issacar, o número era o quinto filho. O que quer dizer 5? Profeticamente falando. O que quer dizer 5? 5 quer dizer ministérios. A unidade dos ministérios, a unidade da mão. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. Aquele que ensina, aquele que tem aliança, aquele que traz para a casa do Senhor, aquele que aponta o caminho e mostra os erros, e aquele que segura tudo, o apóstolo. Então, amados, nós precisamos entender que Deus está falando conosco profeticamente no Velho Testamento. Só que nós ficamos tão bitolados, é judaizante, não quero. Ai, isso aí não tem nada a ver. Ai, as festas de Deus, não, isso é para o Velho Testamento. Não, querido. Já falamos a respeito disso. Há uma redenção do tempo para nós. Esse é Novo Testamento. Efésios capítulo 5, versículo 16. Há alguém que pagou um preço para redimir o nosso tempo. Pagou um preço alto. Ele fez um corte na eternidade, como foi falado da mulher adúltera. Aquela mulher, Jesus não tinha morrido, não havia nenhum cordeirinho ali, nem um carneirinho para espiar o pecado dela de adultério. Antes, pela lei, ela teria que ser apedrejada. Mas Jesus, como Cordeiro Santo, o Pai, deve ter falado para ele, enquanto ele escrevia na pedra, enquanto criança: lembra, filho, você vai se sacrificar com ela. Então vem comigo. Eu vou dar para você o poder da eternidade. Você vai fazer um corte da eternidade e você vai se apresentar para ela como Cordeiro Santo que tira os pecados do mundo. E você vai aproveitar e vai atualizar a consciência desse povo todo, universalizando o pecado da humanidade. Você vai falar para ele: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Eu sou o cordeiro, eu não tenho pecado e eu não te acuso. Onde estão os teus acusadores? Talvez se aquele povo tivesse ficado ali para ver o desfecho, eles também tivessem recebido a mesma liberação do cordeiro. Então, isso é caminhar na eternidade de Deus, onde Deus, por sua presciência, por sua própria vontade, faz cortes na eternidade, vem e nos abençoa. Ele abençoou a mulher sírio-fenícia, não era do povo de Israel. A palavra de Deus diz: ela atrás de Jesus: Jesus, a minha filha está endemoniada. E Jesus fazendo assim: eu não tenho nada a ver com você. Não é meu tempo ainda. Eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aquela mulher atrás dele berrando, gritando. E os discípulos tudo incomodados: Senhor, despede essa mulher. Olha que escândalo que ela está fazendo. E aí aquela mulher faz uma declaração tremenda: ah, Senhor. Ah, meu Deus. Eu não sou assim dessa geração. Não sou desse povo. Mas eu entendo que esse povo, ele é sobre nós. Espiritualmente, esse povo é sobre nós. Eu entendo que eles têm uma chamada sacerdotal. Eu entendo que o Senhor os chamou para sacerdotes reais. E se o Senhor quiser, o Senhor pode me dar uma migalha desse sacerdócio? Por favor, cura minha filha, ela está endemoniada. Jesus fala: nunca vi uma fé como essa. Recebe conforme a tua fé. Fez um corte na eternidade. Ela era sírio-fenícia. Ela não era da nação de Israel.
Então, onde estão os nossos problemas? Às vezes estão lá no passado. Deus faz um corte na eternidade, vai lá na eternidade passada e renova todas as coisas. Precisamos aprender um pouco mais do amor do nosso Deus. Não entendemos, às vezes, como Deus trabalha, porque somos muito cruéis conosco, porque somos tão iludidos com a religiosidade, tão presos nos ditames das trevas. Mas o Senhor está falando, Issacar tem as suas próprias cargas, mas eu coloco ele no lugar de descanso. Precisamos entender isso. Você entende? Quando Deus fala a respeito de tribos e de tronos, ele não está falando nada disso de forma mística. Ele está falando todas essas coisas para que aprendamos a nos movimentar no reino de Deus contra o império das trevas. Há confrontos, sim, mas em todos somos mais que vencedores. Como Deus preparou todas essas coisas ali na palavra dele? Deus conseguiu encaixar, usando homens frágeis como nós, limitados ao tempo em que viviam, sem nenhuma internet, sem nenhum conhecimento. Homens que dependiam de uma pedra e às vezes de um instrumentozinho para escrever na pedra. Como Deus escreveu? Tanta sabedoria ali, tanta manifestação de recursos para nós. Tem que ser Deus, amados. Tem que ser Deus. Ele falando para cada um de nós. Amados, esse mês é o mês da estaca. E a estaca fala lá em Isaías 54. Firma bem as estacas da sua tenda, porque ela vai crescer. Sabe, amados, tem uma palavra muito firme no meu coração a respeito de uma mulher chamada Jael. Jael quer dizer cabra montes. Ela sobe os montes. Ela vai lá para cima dos montes. E Jael, nesse lugar de monte, ela conseguiu destruir uma manifestação daqueles que dominavam o seu povo. Esse homem chamado Cícera, ele era chefe, ele era general de um rei chamado Jabim, que ele era um povo de Canaã, e aprisionava o povo de Deus por muito tempo. E essa mulher Jael, vendo esse rei se aproximar, porque esse general se aproximar, porque ele achava que ela tinha paz com ele, mas na verdade ela não tinha paz com ele, ela abominava aquele povo, o povo de Canaã. Ela pegou uma estaca, porque ela era aquela que ajudava o marido a fazer as estacas das tendas. Ela pegou a estaca e um martelo e colocou, ela encravou aquela estaca na cabeça de Cícera. E o crânio dele espalhado ali ficou preso ao chão por causa da estaca. É o tempo da estaca. Se você olhar qual é a significação dessa letra de Iar, Issacar, todas essas coisas de tempos e estações, que às vezes achamos misticismo, judaizantes e todos os ismos mais, está falando exatamente de 2 Coríntios capítulo 10, de Romanos capítulo 12, de matarmos uma mentalidade que nos mantém presa ao domínio dos adversários. Deus está falando, seja como uma cabra montesa, que vai lá para cima, e observe que contra Israel não vale encantamento, e se aproprie disso e use na sua vida prática. Ah, mas fizeram feitiçaria contra mim. Fizeram? Veja se não há rebelião dentro do teu coração e vá repreender a feitiçaria. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. Sempre analise o seu coração primeiro, sua mentalidade primeiro, depois vá contra o adversário. Então, amado, Jael pegou aquela estaca, veja bem, martelo que esmiuça a penha, profeticamente falando, e aquilo que firma as cordas que fazem com que cresçamos. Aquela mulher executou juízo contra a mentalidade de Cícera, que era o general de Canaã, da terra de Canaã. E o que é Canaã? Senão um lugar que Deus mandou a gente conquistar. Você observa quanta manifestação de Deus no Velho Testamento, que pela visão do Novo Testamento, ela se ilumina diante dos nossos olhos. E você sabe o que quer dizer Iar? Iar quer dizer brilho. Então, a palavra de Deus, em Números, capítulo 6, versículo 24, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Deixe o rosto do Senhor resplandecer. Não o rosto de Cícera, debaixo do comando de Jabim, debaixo das manifestações de Canaã. Não. Vamos permitir que o rosto do Senhor se levante sobre nós, o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E aí ele fala que Issacar, como jumento, ele descansa num lugar seguro. Descanso, paz. É o que Deus tem para nós. O povo que é visitado pelo Senhor, ele descansa. O povo que é iluminado pelo Senhor,
ele descansa. Quantos de nós estaremos aprendendo hoje com tempos e estações? Quantos de nós estaremos pacificados em entrarmos nesse lugar onde a Bíblia tem falado, o nosso apóstolo tem falado, e a revelação tem chegado à minha vida e do meu esposo também, para que nós possamos entrar nesse lugar de descanso, no tempo da eternidade de Deus, no tempo do propósito de Deus. Salmo 136 fala a respeito de que todos os meus dias estão escritos nos livros da vida. Nos teus livros estão escritos. Amados, será que estamos vivendo aquilo que Deus escreveu ou estamos vivendo a nossa própria história? Deus está nos chamando para um lugar mais alto. Vamos entrar nesse mundo, não o paralelo do metaverso, metaverso é osso, oh meu Deus, no metaverso. Vamos entrar no mundo, não vamos entrar nessa jurisdição do adversário, onde aquilo que é maligno se revela aqui no nosso meio. Mas vamos entrar naquele lugar onde Deus tem para nós, que é o terceiro céu. Venha o teu reino sobre nós. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Essa é a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Vamos santificar o nome do Senhor, nos separando para esse reino de glória, de poder. Vamos ser Jaéis na mão de Deus. Não, eu vou extirpar essa mentalidade maligna. Vou extirpar. Não vou mais viver. Ah, irmã, mas vai dar uma batalha tão grande. Sim, vai dar uma batalha. Jesus não está falando para você que você não vai ter batalha. Jesus está falando, eu estou com você. Eu sou o Deus que se manifesta em Iar. Eu sou o Senhor que te cura. Eu sou o Senhor que te sara. Amém, amados? Essa proposta que Deus está fazendo hoje para nós, para mim, para você. Existe um som liberado para nós. Qual é o som que vamos dar crédito? O som de Afrodite, ou na sua mentalidade, sexualidade, carnalidade, ou vamos ouvir o som daquele que é santo, falando para nós, ei, se ajuntem, vamos nos levantar. Primeira vez que o povo de Deus se levanta, Números capítulo 10. A nuvem sai de cima do tabernáculo e vai para um outro lugar. Aí o povo de Deus começa a se movimentar. Me emocionei no espírito com essa passagem. Deus se movimentando e o povo seguindo a nuvem. Precisamos seguir a nuvem. Precisamos seguir ao Cordeiro e estarmos pacificados onde ele nos dirigir, ainda que não seja a nossa vontade. Jesus falou para Pedro, Pedro, você vai chegar num lugar onde vão te tomar pela mão e vão te levar para onde você não quer ir. Sim, irmã Silnei, vai na graça, em nome de Jesus. Então, amados, vou te levar para um lugar onde você não quer ir. Mas Pedro foi, porque havia um lugar de descanso para ele. Um lugar onde ele era um jumento que carregava as cargas do Senhor, mas ele estava em paz, porque ele sabia que Cristo era o Senhor do descanso, o Senhor do sábado. Hebreus capítulo 4. Leia ali, que a palavra de Deus seja acompanhada pela fé, para que a nossa vida seja uma vida de poder na presença de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero falar a respeito dos anjos, amados. Quero falar só algo. Nosso ministério, nosso apóstolo, ele tem algo a respeito dos misticismos que tem entrado no meio da igreja. E um deles é a respeito de anjos. As pessoas querem saber nome de anjos, querem ver anjos, querem saber muitas coisas. E os anjos existem? Sim, existem. Mas tenham cuidado. Amém? Tenham muito cuidado. Às vezes podemos ver os anjos, mas cuidado com o excesso de comunhão. Uma vez eu estava lendo um livro e o rapaz estava chegando num lugar para fazer uma libertação. E ao invés de clamar o nome de Jesus em todo o tempo, ele falava, anjo fulano, fica aqui comigo, anjo fulano, fica aqui comigo. E eu fechei o livro imediatamente, porque não testificava no meu espírito. Ele estava dando mais honra ao anjo do que ao próprio nome do Senhor Jesus. Veja bem que João, em Apocalipse 19, o anjo traz algumas revelações maravilhosas. Sim, o anjo virou comércio. Umas revelações maravilhosas ali para João. João vai se prostrar e fala, não, se levante, eu sou conservo teu. Então, anjos são nossos conservos. E eu quero dizer, acrescentando a palavra aqui da nossa amada irmã Fernanda, ela está falando, o anjo virou comércio. Não apenas o anjo, não é, Fernanda? Se nós estendermos um pouco e olharmos bem, infelizmente, tudo virou comércio. Tudo virou comércio. Uma igreja prostituída. Mas o Senhor está falando, sai dela, povo meu. Em nome de Jesus. Sai dela, povo meu. Nós vamos sair para a glória de Deus. Estamos saindo. Ele guardará a nossa saída. Em nome de Jesus. Então, amados, nós precisamos entender para que os anjos servem para nos servir. E como fazemos? Tem um salmo, eu não vou me lembrar agora,
porque eu ia preparar essa aula para segunda-feira, mas hoje eu quero encerrar toda essa parte para segunda-feira começarmos com a intercessão, para ver se a semana que vem nós encerramos tudo para começarmos o próximo assunto, permitindo o Senhor, em nome de Jesus. Então, amados, os anjos do Senhor, a palavra de Deus diz que eles são conservos nossos. E para que eles servem? Para nos servir. E como é isso? Como eu faço para acionar um anjo? Você pode pedir ao Senhor e você pode, pelo comando da palavra de Deus, tem um salmo que diz assim: e os anjos obedecem à voz da sua palavra. Se você está liberando uma palavra que sai, aliás, se você está liberando uma voz que vem da palavra revelada do Senhor, o anjo poderá estar a serviço daquilo que você está fazendo. Então, saiba isso. Tenha comunhão com Deus o suficiente para não ser enganado nem iludido. Se você tiver um ministério onde os anjos estarão muito operantes, você vai ver anjos e essas coisas, clame ao Senhor. Faça a limpeza dos dons espirituais. Isso todo mundo tem que fazer, limpeza dos dons espirituais. Principalmente aqueles que se expuseram às coisas místicas, Nova Era, Umbanda, Candomblé, essas religiões aí que usam o sobrenatural. Precisamos, sim, limpar os dons espirituais de uma maneira geral. Mas aqueles, sim, pastora Sueli, vai com Deus, em nome de Jesus, sim. Que Deus te abençoe. Oh, glória. Pastora Sueli, vamos orar agora por ela, mas que ela vai sair, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar pela vida da nossa irmã Suélia, que ela venha ser uma mulher abençoada, que esse seja um tempo verdadeiramente da tua luminosidade sobre ela, em nome de Jesus, que haja descanso, que ela carregue as cargas, mas descansada, Senhor, que ela seja uma mulher de tempos e estações, que saiba discernir o tempo e a estação e governar bem a sua casa e a sua vida, e alcance de ti o coração sábio que tu preparaste, ó Rei da Glória, em nome de Jesus. Há poder no teu sangue, Pai, guarda a vida dessa mulher, leva ela em paz, ó Pai, cada vez mais, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, amados. Então, como estávamos falando, nós precisamos. Agora me sumiu um pouquinho que eu estava falando. Você lembra que eu estava falando? Não. Então, mas de qualquer forma, amados, precisamos entender onde o Pai está nos levando. Ele está nos levando. Salmo 103, 20. Obrigada, irmã Maria de Fátima. A irmã Maria de Fátima é socorro bem presente na hora da angústia. Glória a Deus. Então, o Senhor, ele vem, sim. Glória a Deus, limpar os dons espirituais. Glória a Deus, tem um povo que está ligado. Oh, glória. Então, precisamos limpar os dons espirituais, não é para não sermos enganados. E precisamos, amados, entrar naquele lugar onde Deus fala: olha, isso é meu. Eu quero sim que você tenha o sobrenatural. Afinal, Deus é Deus sobrenatural. Já falamos a respeito das expansões do dons de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. São dons espirituais expandidos, não é simplesmente um conhecimentozinho que Deus nos dá através de uma impressão no nosso espírito. Não, verdadeiramente dimensões espirituais são abertas e é o mesmo dom, mas precisamos estar ligados a um dom principal chamado discernimento de espíritos e a outro dom maior do que todos, o amor. Porque se formos operar os dons sem nenhum amor, amados, de nada vai resolver o nosso problema. Então precisamos estar espertos com isso. Deus, ele tem nos chamado para manifestarmos o sobrenatural. Às vezes escandalizamos, falando: nossa, o pessoal dessas outras religiões, eles se manifestam de uma maneira tão sobrenatural. E por que nós não nos manifestamos? Porque às vezes nos falta santidade, porque às vezes nos falta entendimento e revelação da palavra de Deus, e porque às vezes nos falta amor. Precisamos entender isso. Amém, amados? Em nome de Jesus, eu creio que é isso. A parte dos anjos é essa. Guarde aí o Salmo 103, 20. Eles obedecem à voz da palavra de Deus. E eles também estão debaixo do comando do nosso Deus. Então tenha sempre esse cuidado. Anjos vêm operar? Sim, eu estou liberando a voz da palavra de Deus. Vocês obedecem à voz da palavra de Deus, podem vir e operar. Mas peçam ao Senhor: Senhor, comanda os teus anjos. Tenha sempre humildade diante de Deus. Muita humilhação e humildade. A humilhação é uma atitude, amados. Ela é um substantivo, sim. Mas para obtermos a humildade, que é fruto da humilhação, nós precisamos começar a decidir intencionalmente nos humilharmos diante de Deus. Colocar em ação essa palavrinha chamada humilhação. E a humildade virá sobre nós. E ela vai deixar com que as nossas vidas, qualquer lugar de exaltação, seja rebaixado. Quero falar mais uma coisa. A palavra de Deus fala a respeito desses tronos todos, mas o livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 12, fala: trono de glória exaltado. É o trono do meu Deus. Então,
que Deus vai trazer para nós. Trono de glória exaltado. É o trono do Senhor para sempre. Ele está exaltado acima de todos os outros tronos. Tudo passa pelo nosso Cristo. Ele é a cabeça, ele é o cabeça de todo o governo. Então não precisamos temer, ele é maior. Amém? E a parte das ofertas, amados. Como eu já falei ontem, o que é oferta? Oferta é aquilo que nós levantamos diante do nosso Deus. Então, hoje é dia de você ofertar. Amanhã é dia de você fazer uma oferta. Shabat do Senhor. Hoje, cabeça de mês, primícia. O que é uma primícia? É um dia do seu salário. E como você faz? Onde você oferta? Naquele que o Senhor tocar o teu coração. Você tem pastor, você tem mentor, você tem um pai espiritual, você tem um líder, você tem uma igreja estabelecida, primicie na vida deles. Em nome de Jesus. Depois, a sua oferta do Shabat, faça da mesma maneira. E o que você vai estar fazendo? Você está tocando a trombeta em cima daquilo que você quer que Deus escute a teu respeito. Faça os seus memoriais diante de Deus. Pegue o seu dinheiro e santifique-o, como nós santificávamos, entre aspas, nós ofertávamos para Satanás quando estávamos nas trevas. Quando nós dávamos nosso dinheiro para as obras de magia, quando enchíamos o altar do aniversário com aquilo que eram as nossas oferendas para ele, aí tínhamos que comprar algumas coisas nas festas juninas que fizemos, pegamos todos aqueles alimentos, gastamos o nosso dinheiro naquilo. Agora, nas festas do Senhor, às vezes não temos essa disponibilidade. Sabe por quê? Porque a nossa mente ainda está cativa aos padrões desse mundo. Então, entenda, Deus não quer o seu dinheiro. Ele quer uma semente que te traga produtividade. Pense sempre nisso. Ah, pastora, como são as ofertas nessas festas? As ofertas são para destravar o teu financeiro e te trazer produtividade, eficácia no reino de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Anjos, tenha essa postura que falamos. Tempos e estações. Saiba, vou ler aqui o final, o encerramento. Para que serve então tudo isso? Para governo, para reinado, para domínio, prosperidade, conforme vamos andando no tempo eterno do Senhor. Em nome de Jesus. Não influencia na nossa salvação, amado, no sentido de sermos salvos. Somos salvos pela graça, através da fé. Mas traz uma vida para nós de abundância, onde o reino de Deus será manifestado em nossa vida e nós manifestaremos o reino aqui na terra. E as pessoas vão olhar para nós e falar: nossa, como sua vida está diferente, o que aconteceu? É que existe IAR na nossa vida. Existe um resplandecer do meu Deus, um brilho do meu Deus na minha vida. E eu posso vencer todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, amados? Agora eu vou passar para o pastor Alexandre, se ele quer falar alguma coisa, ou se ele vai orar para encerrar. Fique na liberdade do Espírito de Deus para fazer de acordo com aquilo que o Senhor está falando com você. Não corra para fazer nada antes de Deus gerar uma fé poderosa. Em nome de Jesus, dentro do teu coração, para que você movimente-se em fé, de acordo com aquilo que o Espírito Santo de Deus fala ao teu espírito. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Semana que vem vamos começar a falar de intercessão na prática. Ó, que beleza! Glória a Deus, conseguimos. Diz que vai Amém? acabar na semana que vem. Aham. Amém. A respeito daquela passagem ali que a pastora falou, de que não ficaram até o final, e ali naquela parte da mulher adúltera, por que não ficou nenhum até o final? Meu Deus. Porque, na verdade, com a medida que eles mediram, eles foram medidos. Meu Deus. Eles largaram uma pedra externa. Quando Jesus falou, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, a externa eles largaram no chão e eles foram embora. Por quê? Porque dentro tinha pedra. Meu Deus. Não teve uma mudança interior. Então, para eles não tinha pão. A mulher, ela estava condenada à pedra, mas ela ficou ali na humilhação, ela ficou ali na presença de Jesus calada, até Jesus reverter o quadro dela e ela saiu com o pão. Aleluia. Mas os que vieram com a pedra, não a pedra externa, que iria estar lançando sobre a mulher, mas os que não conseguiram remover nenhum deles a pedra interna, porque não ficou nenhum, eles saíram, eles foram de volta para casa na medida que eles mediram. Eles saíram apedrejados. Meu Deus. Eles saíram sem o pão, porque vai ter comida para aquele que retira a pedra, Meu para Deus. aquele que realmente fala assim, eu estou errado. Porque quando eles foram convencidos, porque eles têm que ter sido convencidos, porque se o Senhor Jesus falou assim, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra, se eles achassem de alguma maneira que eles não tinham pecado, um deles teria atacado a pedra. Sim. Então, se eles largaram a pedra, é porque eles reconheceram que eles tinham pecado. E por isso eles foram embora sem pão. Meu Deus. Aí às vezes a gente fala assim, eu estou com fome. A palavra de Deus não vem, eu não tenho alimento. Larga a pedra.
Meu Deus. interna. Amolece por dentro, se quebranta, aí vai ter pão para mim e para você. Enquanto tivermos com a pedra lá dentro, não tem pão. Sim. Enquanto estivermos medindo, julgando, condenando, nós vamos receber exatamente o que estamos manifestando. Nós vamos estar na frequência espiritual na que estamos atuando. E não tem pão para nós. Meu Deus. Não adianta. Eles estavam na presença dele, vendo tudo aquilo, mas não teve pão para eles, porque Sim. por dentro eles tinham pedras. Meu Amém? Deus. Para encerrar agora a parte da oferta, a gente tem um tempinho ainda, supostamente, Supostamente. mas para a gente entender um pouco melhor que a oferta, ela é uma semente, e por ser uma semente, ela é um alvo de Satanás. Ele quer a nossa semente em todos os aspectos. E a semente da oferta também é um alvo dele. Sim. João capítulo 12, versículo 1 diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Sim. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: Deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Amém? Então nós precisamos entender que o que Judas estava querendo transformar aquela adoração, aquela oferta em algo que ele pudesse tocar, Meu Deus. em algo que ele pudesse lançar a mão. Então ele falou assim: vende, teria que ter vendido essa adoração, vende esse perfume, transforma isso em dinheiro, põe aqui na bolsa. E o que seria aquilo? A glória, uma manifestação de adoração, Sim. uma semente, e aí eu posso tocar. Meu Então Deus. Satanás ele está desesperado para tocar na nossa semente. E quando que nós permitimos isso? Justamente quando nós lançamos a nossa semente, a nossa oferta em lugar errado. Meu Deus. O que Judas estava querendo, lance a tua adoração aqui, porque quando ela começou a derramar aquele perfume, aquele tipo de oferta, ele não podia tocar mais. Aquilo lá foi entregue somente a Jesus Cristo. Como tocar naquilo? Impossível. Mas se fosse vendido e transformado em dinheiro e fosse para a bolsa, ele roubaria, ou seja, ele tocaria na oferta, ele tocaria na glória, ele poderia fazer parte daquilo ali. Então, quando nós temos que entender que a semente, ela não é quando nós lançamos. Nós recebemos o nosso salário, pegamos o nosso dinheiro, eu recebo alguma coisa, então eu pego aquilo lá. Se eu ofertar ou dizimar, é uma semente. Se eu não ofertar, não é uma semente. Não, não é assim. É uma semente, de qualquer jeito. Sim. E semente, ela vai ser plantada em algum lugar. E aí, Provérbios 29, para a gente ter um exemplo de como a semente ela traz uma destruição se aplicada no lugar errado. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído, Meu Deus. sem aviso e irremediavelmente. Meu Deus. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Sim. O homem que ama a sabedoria dá alegria a seu pai, mas quem anda com prostitutas dá fim à sua fortuna. Quem anda com prostitutas está pegando a semente e semeando na prostituição. Meu Deus. E ele dá cabo à sua fortuna. Porque aquela semente tem uma potência de frutificar, ela vai frutificar. Sim. Agora vai depender do reino que nós investirmos. Sim. Se nós investirmos no reino de Deus, nas práticas espirituais, naquilo que nós temos aprendendo, ela frutificará dentro desses aspectos. E nós vamos crescer. Aleluia. Se nós aplicarmos essa semente fora desses princípios do reino de Deus, ela também vai crescer. Ela também vai dar seus frutos, mas agora contra nós. Meu Deus. Então, nesse exemplo da prostituição, a pessoa pega o dinheiro dela, e uma parte era semente, é semente, e ela financia a prostituição. Ela financia o prazer da carne, ela financia o império das trevas, e ela vai colher aquilo. Meu Deus. Ela está plantando. Não tem como. Não, pastor, mas eu não estou lançando uma semente. Não tem como.
Parte desse dinheiro é uma semente. E nós estamos plantando no lugar errado. Por isso eu estou falando assim, cuidado com a tua semente. O adversário está de olho nela. A tua semente é um alvo. Então, dentro da oferta, dentro das festas, dentro da primícia, dentro do dízimo, dentro da oferta, Satanás está com um olho desse tamanho na tua semente e na minha semente, não no nosso dinheiro, Sim, porque dinheiro para ele não quer dizer nada, mas a semente quer dizer tudo, meu Deus. porque a semente se torna algo na mão dele que ele vai fazer com que aquilo funcione contra nós. Meu Deus. Temos aprendido que a semente de Davi, que era para ser liberada na guerra, para trazer vitória para a casa dele, foi liberada no lugar errado, mas era uma semente. Meu Deus. Entenda que não foi cancelado o poder da semente. Ele somente a plantou no lugar errado quando se deitou com Betseba e aquela espada que era a potência que tinha naquela semente veio contra a casa dele. Meu Deus. Então era uma oferta. Acabava sendo uma oferta. O que Deus deu de potência na semente dele, semeie na guerra, vai lá vencer. Tem uma potência dada por mim aí. Mas ele semeou no lugar errado e a espada se virou contra ele. Meu Deus, meu Então Deus. há uma potência na nossa oferta. Há uma potência nessa semente que está na tua mão e na minha. Plante no lugar certo. Plante num lugar que isso vá frutificar a nosso favor e não falar contra as nossas vidas. Então, nós temos dado testemunho da oferta, da semente que colocamos num aborto, por exemplo. E quantos anos aquele dinheiro ficou falando contra a minha vida? Verdade, Deus. Porque nós financiamos um altar de Satanás, Meu Deus. financiamos um altar de Moloque, financiamos o altar do assassinato, financiamos o altar de interrupção de uma geração, financiamos um projeto de Deus contra um projeto de Deus. Olha só. Olha o que nós plantamos, financiando declaradamente no reino do Espírito, um projeto interrompido da parte de Deus. Não queremos que esse projeto vingue. Meu Deus. Não queremos que esse projeto vá para frente. Eu pago para isso. Eu dou minha semente para isso, mas esse projeto não vingará. Meu Deus. O aborto é isso. Meu Deus. E aí nós ficamos então abortando as nossas sementes, lançando as nossas ofertas, os nossos dízimos, aquilo que era para se tornar em pão, semeando nas trevas. E vem pedra. Meu Deus do céu. E vem justamente isso. Pastor, eu não estou entendendo, eu ganho bem. Pastor, eu não estou entendendo, tem gente que ganha. Lógico que você não está entendendo. Mas hoje talvez você possa entender. Sim. Nós estamos semeando no lugar errado. A tua semente está falando contra você. Isso que está na tua mão, que era para falar a favor da tua casa, a favor da tua família, a favor das tuas finanças, a favor da tua saúde, a favor da tua mente, a favor do teu corpo, está falando contra, porque está sendo empregado no lugar errado. Não tem como anular o poder da semente. É uma semente e acabou. Meu Deus. Então fique atento a isso, porque Judas está por aí, dando sugestões para nós. Transforma esse negócio. Coloca no lugar. Ó, olha aqui, ó, põe aqui. Meu E Deus. tem um argumento forte, dá para os pobres. Jesus. Tem um argumento forte dentro de nós. Não, pega esse dinheiro, faz tal coisa, Deus é teu pai, ele te entende, você está precisando disso, financia isso aqui, faz aquilo lá. São argumentos fortes. São coisas que você fala, cara, é verdade. Isso é verdade. Esse mês eu vou fazer isso. Eu vou pegar esse dízimo, então, e eu vou empregar nisso, porque é verdade, é um argumento, ó, é pobre, ó, é uma necessidade aqui, ó, é uma coisa lá. Fuja da necessidade. Falou de necessidade, corre. Necessidade é Adão. Necessidade é o que nós perdemos de Cristo. Entre no propósito, e o propósito é empregar a tua oferta no reino de Deus. Volte para Jesus. Amém, Jesus. Jesus quer nos restabelecer no propósito e Adão vai sempre nos arrastar para a necessidade. Sim. Quando empregamos a nossa semente num campo de necessidade, estaremos semeando no lugar errado. Sim. E essa semente frutificará contra nós. Quando nós semeamos no propósito, estamos empregando a nossa semente no lugar certo e essa semente frutificará a nosso favor. Aleluia. Que o Senhor nos revele isso, nos dê temor diante disso e nos dê entendimento para tomarmos conta da nossa semente. Amém. Protegermos a nossa semente, termos compromisso com essa semente, Aleluia. fidelidade àquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Aleluia. Então, que isso fique bem fixado, bem empregado, bem claro na nossa mente. Aleluia. A nossa semente é alvo de Satanás. Amém. Amém? Espera só um pouquinho. Irmãos, uma amada aqui colocou: meu marido não tem o mesmo entendimento que eu. Então, glória a Deus, é uma irmã aqui que está dando uma palavra maravilhosa. Não esmoreça, vamos gerar no espírito, sim. Eu quero te dar 2 princípios. Primeiro, você é santa, você santifica o seu esposo. 3 princípios. Você é santa, você santifica o seu esposo. Então, você vai entrar na presença de Deus, se reveste do sangue de Jesus e fala: Senhor, eu sou a mulher santa da casa.
Eu já entendi esse princípio e eu quero que eu e a minha casa servimos o Senhor com a nossa finança. Meu esposo não entende isso. Enquanto ele não entende, eu vou fazer apenas a minha parte. O que chegar às minhas mãos, eu vou fazer dessa maneira que o Senhor está me falando. E em nome de Jesus, eu creio que vai dar certo. Ah, mas meu esposo ainda não entende. Vai gerando ele, como a irmãzinha Maísa já falou. Vai gerando, vai gerando. Em nome de Jesus. Vai pedindo para Deus. E depois você vai entrar no lugar de ser costela. O que é costela? Costela, ela guarda os lugares vitais. Você foi tirado da costela de Adão, vamos colocar assim, não é? Então, você vai guardar o coração do seu marido, você vai guardar os órgãos vitais do seu marido, coração, rins, pulmões, fígado, vai pedir para Deus, Deus, eu preciso que o meu esposo, ele tenha o coração mudado. Tudo vai ser da sua geração a favor do seu esposo, em nome de Jesus. E quando houver oportunidade, você perceber o Espírito Santo de Deus falando, seja como Jael, e destrói essa mentalidade maligna, você vai usar um martelo e a estaca da palavra de Deus, e você vai poder confrontá-lo, não é afrontá-lo, é confrontá-lo com a realidade da palavra de Deus. Deus vai te dar uma palavra certa para o momento certo e vai dar bom. Em nome de Jesus. Amém? E eu creio que vai dar certo, irmã Louise. Em nome de Jesus. O Senhor é bom e Ele está cuidando de nós. Quando a intenção do nosso coração é trazer santidade para a nossa casa, o Senhor vai nos dar as armas de guerra. Use essas. Amém, querida? A sabedoria, o amor e a sua santidade como mulher santa, dentro da manifestação daquilo que só um minutinho, nós vamos responder isso, irmã Delávia. Então, daquilo que Deus propõe para você fazer e falar no momento certo, a tua vida vai manifestar. Sim, o poder de Deus, sim. Costela, costela, somos a costela. E nós protegemos os nossos esposos. Justifique ele diante do Senhor. Pai, a santa que sou eu, como Abigail fez. A santa que sou eu que tenho entendimento. E Deus vai dar bom para nós. Amém? Em nome de Jesus. Aqui a irmã Delávia, ela perguntou, o altar, então, influencia como vou colher essa semente? Se semeei em um altar que estava desalinhado, por exemplo. Sim, o altar influencia. Nós tivemos a oportunidade de fazermos uma oferta de resgate para três pessoas que nos procuraram falando a respeito que os filhos estavam semeando em altares corrompidos. Sim, todo altar, ele é responsável pela semente. A palavra de Deus diz que quem é maior, a oferta ou o altar? Lá em Mateus 23, se eu não me engano. Quem é maior, o altar ou a oferta? Quem santifica a oferta é o altar. O altar é santificado a alguém, ou seja, o altar é separado para alguém. Se for um altar profanado, um altar de iniquidade, a oferta, infelizmente, vai ser contaminada. Agora, se for um altar de santidade, ele vai santificar a tua oferta, ele vai fazer com que ela dê bons frutos. Então, a gente pode entrar e pedir sim, Senhor, arranca as minhas ofertas que eu fiz nesse altar contaminado, em nome de Jesus, e traz produtividade. Eu estou fazendo uma oferta de resgate. E como nós falamos, é uma semente, não é valor. Amém, irmã Delado? Em nome de Jesus, e Deus vai dar prosperidade para nós e tirar de nós aquilo que o adversário tem procurado arrancar. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, espero ter ajudado. Em nome de Jesus. Amém? Então, para essa irmã que falou que o meu esposo não pensa igual, o que vai ser sondado aí? O teu coração. Hoje você pensa na oferta, aparentemente você está liberada, né? É uma mulher liberal que vai plantar e vai semear, vai aplicar os princípios, mas o dinheiro não está na tua mão. Quando o dinheiro estiver na tua mão, e Deus já está vendo agora, se o dinheiro estivesse na tua mão, se realmente essa liberalidade iria funcionar. Sim. Porque uma coisa é nós estarmos, de repente, desempregados, sem dinheiro, sem um salário, sem recurso. E aí nós fazemos aquelas orações, temos aquelas intenções. Mas aí quando nós arrumamos um emprego e cai o primeiro salário lá, R$ 3.000, R$ 4.000, R$ 10.000, aí você fala, nossa, R$ 10.000, R$ 1.000 de dízimo, mais 333 de primícia, mais a oferta, quase R$ 1.500. Meu Deus, é muita coisa. Eu vou mandar trezentão. Entendeu? Então, aí, esse momento que vai ser o que Deus vai sondar no teu coração e no nosso coração é se realmente você daria o dinheiro quando ele estivesse na sua mão. Hoje está mais fácil, entre aspas, porque é uma decisão que você não tem como colocar em prática. Ah, então, meu marido está preso.
Se você estiver livre de verdade, Deus já recebeu a tua oferta, irmão. Aleluia. Deus já recebeu a tua semente, porque Aleluia. Ele já viu no reino espiritual que você realmente depositaria o dinheiro se você tivesse. Então ele está recebendo essa semente. Até o teu marido concordar com isso, fique tranquilo que Deus está recebendo todas as sementes. Aleluia. E, Graças a inclusive, Deus. plante essa semente para frutificar. Senhor, toca no coração do meu esposo. A semente ela pode ser plantada especificamente. Então, dê uma direção para a tua semente. Aleluia. Ah, é uma semente? Então tá, Senhor, eu vou dar um nome para essa semente. Eu preciso de uma cura. Eu preciso de uma porta aberta de emprego. Eu preciso ver meu filho liberto disso. Eu preciso. Plante a tua semente em confiança, em fé, especificamente naquilo que você precisa que essa semente gere. Aleluia. Não lance um dinheiro, mas lance uma semente em fé, com entendimento e uma semente determinada por você. Agora, se você de repente falar, Senhor, eu tenho tanta coisa que eu preciso, tá tudo tão complicado, eu estou lançando essa semente aqui, é uma semente de urgência, de emergência. E o Senhor que sabe o daqui a pouco, faça frutificar o que eu vou precisar primeiro. Às vezes Aleluia. nós estamos desse jeito. Pastor, se eu for plantar tudo que eu tenho, que eu preciso, eu estou enrolado. Então fala assim, Senhor, a urgência, está plantada aqui, ó, a minha semente. Faça frutificar a emergência, a urgência, o que eu preciso para daqui a pouco. Aleluia. Então, em nome de Jesus, o que vai ser levado em conta? O nosso coração. Se realmente estamos desprendidos dessa cédula. Se realmente o nosso coração olha para aquilo e fala, cara, isso aqui para mim é só uma semente que vai embora e que eu vou crer que vai frutificar de acordo com aquilo que está no teu coração e as cédulas voltarão. Uma vez o apóstolo Luiz Hermínio fez algo na igreja dele, num culto, de um irmão passando necessidade. E ele falou assim: agora nós vamos levantar uma oferta para tal irmão, traga o seu dinheiro aqui. E ele pegou tudo que ele tinha no bolso dele e colocou ali no altar. E as pessoas foram trazendo, outros irmãos foram trazendo e juntou uma pilha de dinheiro. Aí falou para o irmão assim: vem, irmão, pega aqui. Aí o irmão veio e falou: vem pegar. O irmão veio e pegou todo aquele dinheiro e levou. E as pessoas depois já começaram a trazer e ofertar no apóstolo de novo. E ele fala assim: é assim que o reino funciona. O dinheiro vai e o dinheiro vem. Não para. Ele vai circulando. Então, nós vamos sendo supridos às nossas necessidades. O dinheiro vai e o dinheiro vem. Ele acabou de plantar, já estava colhendo. Ele acabou de plantar, já estava colhendo. O irmão já estava sendo lá suprido na sua necessidade, no desespero da alma dele. Ele saiu da casa do Senhor naquele dia com o pão que ele precisava, Aleluia. o que ele tinha de necessidade. E os outros irmãos ali já foram também profetizando de novo, lançando semente de novo no ministério, no apóstolo, porque isso aí vai virar uma, 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 um, Sim. uma repetição, um ciclo de bênção na nossa vida. Aleluia. Amém? Em nome de Jesus. Deixa eu só falar uma coisa. Então, querida, aí você pode fazer essa oferta de resgate. Senhor, todo dinheiro plantado ilicitamente, nós queremos que seja resgatado. Amém? Faça a sua oferta de resgate. Como nós falamos, não é o valor, se apresente diante de Deus. O Senhor tem um valor para mim? Se Deus não te der o valor, estipule você no seu coração a respeito do valor e faça a sua oferta de resgate. Senhor, isso aqui eu me arrependo da iniquidade, da transgressão, do pecado, eu me arrependo. E aqui está a oferta de restituição. Números, capítulo 5. Vai falar a respeito da oferta de resgate, né? Números, capítulo 5. Quando o povo pecar a respeito dos pecados que eles pecam, aí Deus vai trazer, que aí é uma remissão pela culpa, em nome de Jesus. Amém, querida? O Senhor vai te dar entendimento. E eu quero contar para vocês a respeito que eu também não tinha renda, passei por alguns apertos e havia algumas coisas que eu precisava fazer, e o Senhor começou a enviar ofertas para mim. E aí o apóstolo Éder me deu uma sugestão, porque eu estava com problemas, né, no meu casamento, e o meu dinheiro era extremamente limitado. E aí o que aconteceu? O Senhor, ele fez algo maravilhoso. E ele falou assim para mim, eu falei, apóstolo, então está assim, assim a minha situação. E eu dava do meu dinheiro que chegava 15% para a vida do apóstolo, porque eu já incluía a primícia, já incluía uma oferta e incluía o dízimo, 15%. Era assim que eu fazia. E aí ele pegou e falou assim para mim: dê o dízimo dobrado. Você vai pegar todo o dinheiro que o Senhor te enviar e você vai dar o dízimo dobrado para o seu esposo. Você vai fazer assim, 15%. Você dá o dízimo para mim, no caso, porque eu sou pai espiritual, ele estava me explicando como era, ele não estava me pedindo o dízimo, é evidente. Então, ele estava me explicando o fundamento. Aí ele falou: e você dê a outra parte, o dobrado, você dê para o seu esposo. Eu falei: tá bom. Aí, amados, tinha vez que chegava o dízimo, aí eu falava 15% para o apóstolo, 15% para o meu esposo. Aí o diabo vinha, falava assim para mim: você ficou com tanto. E eles ficaram com tanto.
Aí eu falava pro diabo, para trás de mim, Satanás, porque antes eu não tinha nenhum dinheiro e agora eu tenho. Então o Senhor está me abençoando. Eu não vou ceder a você. Que é exatamente isso que o pastor falou. Às vezes a tentação vai surgir no seu coração, quando o dinheiro chegar na sua mão. Então, entenda, nós podemos mandar o diabo para trás de nós. Deus é bom e vai nos guardar. Amém? Em nome de Jesus. Queria deixar esse testemunho para os amados. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Pai, nós cremos na tua misericórdia, na tua graça, no teu amor. E tudo isso que foi ensinado hoje, ministrado hoje, que nós apliquemos nas nossas vidas. Sim, meu Que Deus. tenhamos realmente, ó Pai amado, o entendimento que Jael teve de primeiro colocar aquele adversário para dormir. Sim, Primeiro, ó Pai amado, ela serviu o leite, ela recebeu, colocou para dormir sim, e depois ela executou o juízo. sim, Que Pai. nós tenhamos, ó Pai amado, esse discernimento no reino espiritual. Sim, Há momentos nas nossas vidas que nós precisamos ter uma estratégia muito bem determinada, muito bem fundamentada para atacarmos o adversário. sim. O adversário, ele é astuto e se ela se levanta ali, se ela dá qualquer resquício de manifestação contra, ela seria morta. É verdade. Mas, em nome de Jesus, nos dá discernimento para estarmos fazendo com que os nossos adversários sejam colocados por terra, sejam colocados realmente num lugar onde eles fiquem vulneráveis e Sim, nós o possamos executar de uma vez. Em sim, nome do Senhor Jesus, Pai, nos cobre com o teu sangue, nos dá direção, nos dá sabedoria, nos dá graça para largarmos as pedras que estão dentro de nós, sim, para que tenhamos pão. Estamos com tanta fome muitas vezes, sim, estamos com tanta carência e estamos perto do Senhor, mas não conseguimos comer porque estamos duros por sim, dentro. Pai. Preferimos ficar na dureza do coração, preferimos andar da forma que nós queremos, mas estamos nos expondo, estamos na escola, estamos no culto, estamos fazendo as Oh, meu práticas Deus. espirituais, Por mas não favor. conseguimos alimento porque estamos duros por dentro. O Senhor tem nos dado uma chave hoje, um entendimento hoje. Sim. Solta a pedra Por favor, interna, meu Deus. se Por favor. liberta da dureza do coração, Por que terá favor. pão para você, Por terá favor. uma direção para você, Por favor. terá uma remissão dos seus Sim, pecados. Pai, então nos ajuda a largar as pedras sim, internas e realmente nos relacionarmos com o Senhor sim, para termos um alimento do céu, para termos o sim, pão do céu e pararmos de andar por aquilo que nós julgamos os outros, condenamos os outros, medimos os outros, que sim, cuidemos das nossas vidas e possamos nos alimentar do sim, Senhor, Pai, Pai. em nome de Jesus. Quantas que nós oramos da oferta, as palavras, Pai, em nome de Jesus, nos dá sabedoria Sim, para que nós protejamos as nossas ofertas. Já sim, que é um alvo, já que é uma caça às nossas ofertas, que nós tenhamos sabedoria para protegê-las, sim, essa semente, Pai, em nome de Jesus, e sim, aplicarmos no lugar certo. Que o Senhor possa guardar as nossas vidas, nos dar livramento, um restante de dia, de feriado na tua presença, cada sim, um que estará aí fazendo os seus afazeres do dia, um sim, descanso, um passeio, um trabalho, em nome de Jesus. Daqui a pouco estaremos entrando no Shabat, nos dá sim, realmente um descanso na tua sim, presença, que desfrutemos daquilo que é do Senhor, Pai. E sim, que segunda-feira retornemos a essa aula e que sim, realmente o Senhor possa falar com as nossas vidas. sim, Já meu Deus. abençoamos o dia da segunda-feira, Sim, já meu Deus. repreendemos toda a oposição das trevas Sim, determinada nesse dia e sim, decretamos que essa escola segunda-feira já está debaixo de sim, da bênção, da sim, frequência da presença do Senhor. sim, papai. Repreendemos toda a oposição e Sim, meu decretamos Deus. sobre a vida de cada um, de cada família, de cada casa, de cada Sim, ministério, dos papai. nossos apóstolos, da rede, em nome de Jesus, a tua bênção, a tua vitória, o teu destravar, Pai, o teu Sim, agir. papai. Nos dá humildade, humilhação, Por favor. fé e arrependimento Sim, genuíno. papai, em nome Em de nome de Jesus. Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém, amado. Deus abençoe. Glória a Até Deus. segunda. Até Shalom, segunda, shalom. Deus shalom. abençoe. Glória a Deus.